Entrevista com a professora de didática, Patrícia Porto, do Departamento de Educação da UERJ. Bom, professora, como foi seu diagnóstico de dislexia? Demorou, porque é bem complicado quando se trata de um transtorno como esse. Quanto mais cedo o diagnóstico, né, mais rápido as intervenções e melhor o resultado, ou menor os dramas que a criança vai sofrer em decorrência do diagnóstico, né, de atraso. Então, o meu já foi com 10 anos de idade. Foi no fundamental, né? Pois eu estava tentando, eu fiquei reprovada várias vezes, consegui ser reprovada na alfabetização, consegui ser reprovada na primeira série, porque justamente a época que a criança está aprendendo o quê? A ler e escrever, que é onde aparece a questão da dislexia, né? Então, eu não conseguia mesmo, né? Era uma sopa de letrinhas. Lembrando que a dislexia ela tem níveis, né? Então, ela pode ter um nível mais leve, pode ser mais grave. A minha ficava na média, né? Então, eu tinha uma questão de fala. Fonológica. Eu trocava, não relacionava mesmo com a minha tinha muita dificuldade. Os textos, né, eram ilegíveis. Eu escrevia alguma coisa, mas eu tinha a capacidade de ler aquilo que eu escrevia. Quando o outro lia, você entendia? Quando o outro lia, não, é porque ele não entendia o que eu escrevia. Nem quando lia outro texto sem ser o seu, você entendia? Não, eu entendia. Porque eu assim... Eu ouvia, tudo que eu aprendi era complicado, porque a gente aprende mais ouvindo do que lendo. Ah, entendi. Não, o dislexo ele aprende muito mais ouvindo. Com audição Ele tem uma memória muito boa. Muito boa, auditiva, uma memória visual, né? Tem isso até hoje. Na verdade, a dislexia não tem nada a ver com a questão da inteligência. Você pode ser muito inteligente e ser disléxico. Mas o fato de não aprender a ler e escrever é um trave, porque você não vai adiante nos outros conhecimentos. Você não consegue elaborar, né? Não, e aí a escola que não está também preparada para trabalhar, não tem uma equipe multidisciplinar, não tem um fono, não tem um psicopedagogo, alguém que possa realmente fazer, porque o diagnóstico é feito dessa maneira. E aí eu tive a sorte do meu diagnóstico, a sorte de ter uma professora que estava estudando, fazendo pós-graduação, na professora de português, Tereza, que fazia pós-graduação em crianças com dificuldade de aprendizagem. Essa foi a minha sorte, ser a cobaia da professora Tereza. Aí ela já, né, te enviou para o médico. Ela estava buscando esses alunos, ela tinha que ver que ela trabalhava nessa escola, me dava aula, era minha professora. Era no Instituto Divina Pastora, lá em São Luís do Maranhão, né, uma escola de freiras, onde eu tinha bolsa para estudar, né, na escola particular, mas eu tinha bolsa. E essa professora, fazendo esse trabalho, ela tinha percebido a minha dificuldade e tinha visto o quê? Uma questão de ritmo. Como é que é essa menina que gosta tanto de escrever, tem uma imaginação tão rica, e elabora, na fala, ela consegue elaborar, né, ter pensamentos complexos, quando ela vai para a escrita, ela não consegue escrever o que ela pensa. Então ela percebeu, né, essa lacuna, esse vazio, o que está acontecendo aí? E aí ela começou a fazer uma série de testes, né? Me levou, eu cheguei a fazer testes na última, onde ela estava fazendo a pós-graduação dela, né? Na própria universidade, porque não tinha, imagina isso. E isso foi em 80, né? 80, 81, no processo do diagnóstico. Se a gente pensar, é recente.
É, né? 30 anos. Não é tanto assim. Uhum. Mas, para dislexia, né, é muito tempo, né? Já deveria estar muito mais avançado, né? Já na década de 80 já deveria estar muito mais avançado na questão do diagnóstico, e não estava. Uhum. Então ela, com essa equipe, né, e aí eu fiz uma série de testes, né, teste motor, teste de fala com a fono, né, então foi a fono, a psicopedagoga, foi uma equipe multidisciplinar que fez esse diagnóstico. Eu tive essa sorte, porque muitos não têm, né, esse diagnóstico. Quais as maiores dificuldades que você passou, assim, na vida acadêmica, graduação, pós, mestrado, doutorado, em sala de aula? Dificuldade eu tenho até hoje. Até hoje? Então você aprende a lidar com os sintomas, você aprende a lidar. Você se adapta, né? Você lida, vai lidando melhor conforme vai amadurecendo. Claro que ele traz como consequência, até por atraso de diagnóstico, hoje você pode fazer esse diagnóstico muito cedo. Né? Com 4, 5 anos, quando a criança já começa a saber ler e escrever, você já pode até mesmo antes de ler e escrever, você já pode fazer um pré-diagnóstico, né? Na questão motora, como eu tinha de não conseguir segurar coisas, na questão espacial, né? De não encaixar as peças, né, do jogo e não conseguir trabalhar com essa questão do espaço. Então, tudo isso pode ser visto muito cedo. Então, como teve esse atraso, se não foi um atraso também tão grande, e como eu tive essa ajuda, né, isso me deu, né, uma segurança. Essa pessoa foi uma pessoa de segurança, né, na minha vida, né, na minha vida escolar. Né. Comecei a perceber que eu podia, né, exercer algum potencial, que eu podia realmente aprender a ler e escrever, mas já estava lá a questão dessa consequência, dessa dislexia, é o bullying que você sofre. É verdade. Você não aprende junto com os colegas fazem bullying, né? Os professores, na verdade, sofrem mais bullying dos professores que dos colegas, das crianças. Então, os professores eram muito agressivos em relação à minha lentidão, porque eu não copiava, porque eu era lerda, porque eu era burra, preguiçosa. Isso ia nas minhas listas né, toda vez que havia uma avaliação, um conselho, né, eu era essa aluna preguiçosa, que não fazia as atividades, que não escrevia do quadro. E isso era tratado como recusa. Eles nunca tinham parado para ver, e eu como criança, a criança não fala, olha, eu tenho um problema, eu tenho uma questão. Não. Ela se acha mesmo, ela internaliza que ela é burra, que ela é preguiçosa, que ela não consegue. E aí vem a baixa autoestima, que eu acho que é a grande questão que eu tive que lidar a vida toda e lido até hoje. Então foi o tempo todo assim. Porque você vai lidando melhor, mas a gente deveria ter essa equipe multidisciplinar a vida toda, a vida acadêmica inteira, inclusive no doutorado. Falando sério, porque as pessoas não entendem muitas vezes o seu processo de pensamento, como você pensa, né? Como você aprende. Entende que há apenas uma forma de aprender, inclusive já na pós-graduação, na graduação, é às vezes difícil você colocar uma questão como essa. Né? Olha, eu tenho essa questão, eu troco ainda, eu até hoje troco, né? Grafema e fonema, eu continuo trocando, mas eu tenho uma super correção. Não é nem correção, é super correção. Um olhar, né, de tanto errar, criou um olhar crítico. Você vai criando um olhar clínico. Você vai e volta, eu vou e volto. Agora eu tenho que fazer uma série de coisas, como ler em voz alta, sempre o que eu escrevo.
o tempo todo que eu estou escrevendo, eu estou lendo em voz alta, eu sou maluca. Né? Ver de fora, acho que eu estou falando sozinha, porque é a forma que eu tenho, né, de conseguir escrever, é falando em voz alta. E depois eu leio, releio. É um trabalho muito duro, né, de releitura de texto, eu releio várias vezes. E ainda assim passam erros. Os erros vêm. Eles aparecem mesmo com todo esse cuidado, esse rigor que eu me imponho, né? Porque né, eu me imponho porque há uma necessidade, há uma demanda desses lugares acadêmicos também, para que eu, né, me comporte sem errar. Então o erro é muito mal visto. Continua sendo mal visto. Você vai ultrapassando as etapas e continua sendo mal visto. Então continua sendo muito difícil. É difícil até hoje lidar com o quadro negro, por exemplo, como professora. A minha forma de lidar com o quadro negro é diferente. Às vezes eu prefiro nem escrever. Eu prefiro dar aquilo por escrito para o aluno, trabalhar já aquilo antes, para não ter que lidar com o quadro negro muitas vezes, né? Principalmente se for para alunos de ensino fundamental, ensino médio. Então o quadro é uma questão para mim, de dificuldade. E aí vem a questão de baixa autoestima, a questão do erro, a questão, né? A competição também é uma questão muito séria de dificuldade. Competir, me colocar em competição com pessoas, seja para qualquer situação, por conta da baixa autoestima. Então, assim, pode dizer que você não superou, que você convive, se habituou. Eu convivo, eu superei com a síndrome. Etapas. Não o problema em si totalmente, você não supera, você aprende a conviver conviver e trabalhar isso. Nem sempre é possível. Na questão familiar, porque a dislexia, né, pode ser passada geneticamente, né, e tem essa questão familiar. Algum filho seu tem a síndrome? Não? Eu tenho uma filha que tem tem a questão da hiperatividade. Então, foi para um outro lado. Foi para um outro campo. Foi para um outro campo. E eu tenho uma filha agora de 2 anos que ela já está apresentando também essa questão da hiperatividade, mas não da dislexia ainda, não, que ainda tem ainda em processo que a Luísa tem que ela ainda está, né, pequenininha, então. Mas eu estou dos 2 anos dela. Então, assim, como você já disse que superou, né, você já completou o doutorado, né? Então, já está no nível, né, superior. Assim, qual é a motivação que você dá para quem teve o diagnóstico agora, né, para seguir em frente, quem está com quadro depressivo? Que não pode desistir de si mesmo, né? Eu acho que assim, não pode se abandonar. Isso eu aprendi com aquela professora. Ela foi fundamental para uma base, né? E que tem gente sim, que acredita em você, que acredita no seu potencial, né? E é buscar esses lugares de segurança, buscar essas pessoas que podem realmente buscar ajuda. Né? Quando é possível, a criança nem sempre. Quem pode buscar ajuda? Os pais devem buscar ajuda. Hoje a gente tem uma série de órgãos, clínicas que fazem esses diagnósticos, de associações que o pai pode levar o filho. Então hoje está bem mais tranquila essa questão. Tranquila forçação de barra, mas está mais fácil, pelo menos a gente conseguir um diagnóstico, uma intervenção melhor, mais cedo, para se evitar isso. E é isso, não desistir mesmo, porque os obstáculos eles vão vir. Não tem como o dislexo, ele vai enfrentar, porque ele está com uma questão que é a questão do léxico, né? A questão da língua dele.
E ele vai ter que enfrentar, ir para o enfrentamento mesmo, e aí ele tem que buscar ajuda. Quando mais tarde, ele tem que buscar ajuda, até terapêutica, para ir para esses enfrentamentos. Para não travar nesses enfrentamentos, para não desenvolver outras questões por conta da baixa autoestima, né? Então, esse que eu digo, assim, né? É o que eu vejo, assim, né? Para quem está agora sabendo da dislexia, é não desistir. Ele é capaz de aprender, ele é capaz de aprender a ler, sim, né? Ele vai ler com dificuldade, mas ele é capaz. Ele é capaz de ultrapassar obstáculos, de ultrapassar etapas desses enfrentamentos acadêmicos. Só que ele vai ter que aprender a lidar com o próprio ritmo. Ele vai ter que ter um trabalho que eu tive de aceitação desse lugar. E entender que o ritmo dele não é igual aos outros. E não se autopunir. Exigir de si mesmo, né, essa coisa perfeccionista, porque ele não vai conseguir chegar nesse nível perfeccionista, né? Mas que ele pode desenvolver outras tantas habilidades, não se prender a isso unicamente, buscar o seu potencial, descobrir o seu potencial, né? E é isso. Né? Então tá, professora, obrigada, tá, por participar do nosso trabalho de educação especial. O grupo agradece. Obrigada.